Vamos iniciar a mesa 2, a mesa dessa jornada que já está intensa do ponto de vista reflexivo e que parece que promete continuar nesse ritmo. Essa mesa 2 se chama Freud, Psicossexualidades em Movimento. É uma reflexão sobre o texto do Freud, algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, que é o texto homenageado, que será homenageado no Congresso da FEBRAPSE, em outubro do ano que vem, em Gramado. Eu vou primeiro chamar a Ana Clara Duarte Gavião, vou seguir a ordem alfabética, que é membro efetivo da SBPSP, editora do Jornal de Psicanálise de 2017 a 2020, coordenadora do CAP, Centro de Atendimento Psicanalítico da SBPSP, de 2020 a 2024, secretária do Conselho Científico da FEBRAPSE, nos anos 2022 a 2023, diretora do Conselho Científico da FEBRAPSE, agora, 2024-2025, mestre e doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP. Depois apresento o Tenório. Eu não me apresentei, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga e mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, membro efetivo e didata aqui pela Sociedade de São Paulo, e eu atualmente sou diretora científica dessa instituição. Ana Clara, a palavra está com você. Obrigada, Ana. Eu gostaria de projetar aqui o texto. Então, Diógenes, pode fazer a gentileza de colocar. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no auditório, online. Agradeço a Ana Vanucchi por essa oportunidade desafiadora. A gente já viu, né, nas mesas anteriores, um tema que mobiliza muito, né? Então, nós vamos aqui continuar refletindo. E, ao mesmo tempo, eu quero agradecer pela alegria, a honra aqui de estar ao lado do Tenório, Luiz Tenório Oliveira Lima. Eu fiz vários seminários do Freud com o Tenório durante a minha formação no Instituto. Se quiser já ir projetando, viu, Diógenes? Eu já estou até seguindo aqui minha cola. E, durante a minha formação, então, estudei muito Freud com o Tenório, e, mais recentemente, como membro efetivo, fiz também outros seminários, uns tantos aí, com o Tenório sobre o Bion, né? Então, os seus seminários são sempre muito instrutivos e conciliam clareza teórica e intuição clínica, numa espécie de equilíbrio, né, entre psicanálise epistemológica e psicanálise ontológica. Eu agradeço também ao Luiz Toledo, outro Luiz aqui, presidente da FEBRAPSE, pela experiência na organização conjunta de mais um congresso brasileiro e por toda a riqueza, né, de trocas que temos no grupo da diretoria. E, por essas oportunidades, eu agradeço também a Carmen Mion, cuja gestão na presidência da sociedade deixará boas lembranças e um legado valioso relacionado à sua grande disponibilidade ao diálogo. Quero registrar minha homenagem ao Roosevelt Moisés Smack Cassorla, que partiu há poucos dias, com a minha gratidão por tantos anos de diálogo, justamente, né? E de aprendizado. Bom, a apresentação de trabalhos em eventos como este é um ótimo estímulo ao estudo, atividade que tem me ocupado bastante por causa da complexidade do tema escolhido para o 30º Congresso Brasileiro de Psicanálise, Sexualidade,
O Tumulto das Diferenças, em homenagem ao centenário da publicação do texto Algumas Consequências Psíquicas da Distinção Anatômica entre os Sexos. E deste cenário temático decorre o curioso tema desta mesa, Freud, psicossexualidades em movimento. A expressão em movimento parece bem apropriada para designar um fenômeno inerente ao pensamento freudiano, o constante fluxo de raciocínios lógicos, minuciosamente construídos, repensados, muitas vezes reformulados, principalmente através da observação clínica. Suas formulações metapsicológicas são sempre acompanhadas de contraposições e reversões de perspectiva, na expressão usada por Bion, que frustram qualquer pretensão de verdades absolutas ou definitivas. Com o termo psicossexualidade, o Freud ampliou o significado da sexualidade para além do genital. Incluindo outras zonas erógenas e uma ampla rede de conexões com os afetos. Colocado no plural, psicossexualidades, o tema em pauta acentua ainda mais a amplitude característica das teorias psicanalíticas. Porém, como não poderia deixar de ser, as proposições freudianas podem ser apreendidas por diferentes perspectivas, o que muitas vezes tumultua o próprio debate psicanalítico. No primeiro ensaio de Totem e Tabu, intitulado O Horror ao Incesto, o Freud se refere exatamente ao tumulto das forças conflitantes na mente. Então, ele já usava esse termo, mas acho que no momento do Conselho Científico da FEBRAP se escolher esse tema, não estávamos com essa referência, mas é um termo muito bom, né? Por um lado, há a visão da psicanálise como método investigativo, científico e não moral, com abertura revolucionária para observar a diversidade das manifestações da sexualidade desde a infância, estabelecendo as bases conceituais para o entendimento das chamadas neossexualidades. Por outro ângulo, ao contrário, a psicanálise estaria fechada aos discursos da atualidade, restrita epistemologicamente ao regime binário da diferença sexual masculino e feminino, patologizando a diversidade sexual. A coexistência de pensamentos contraditórios é típica do funcionamento mental, tanto no indivíduo como no grupo. Evidentemente, o Freud foi um homem do seu tempo, conservador, no sentido de que ele viveu pessoalmente conforme os valores e as convenções da sua época. Neste trabalho, eu privilegio a perspectiva em que o Freud, neurocientista, é cada vez mais reconhecido na atualidade como pesquisador dos mais criteriosos metodologicamente, para quem a constituição da subjetividade é um processo multifatorial, sendo indissociáveis as dimensões biológica, psicológica e sociocultural. Então, eu coloquei um título aqui, um subtítulo, né? O paradigma clínico da autoobservação, realidade psíquica e realidade factual. A epígrafe aqui do Freud, né, numa carta para o Fliess, as coisas estão fermentando dentro de mim, mas não concluí nada. O principal paciente que me preocupa sou eu mesmo. Vocês vão, acho que, entender porque que eu destaquei essa epígrafe. No capítulo 5º do livro A Interpretação dos Sonhos, intitulado O Material e a Fonte dos Sonhos, no item Sonhos sobre a morte de pessoas queridas, o Freud relata a lenda do Édipo, que havia lhe interessado durante sua autoanálise. Aliás, acho que foi a primeira referência, o Tenório vai saber,
do Édipo publicada, né? Ele já estava conversando sobre isso com o Fliess. Os desejos incestuosos infantis foram descobertos por Freud em si mesmo, através da análise dos seus próprios sonhos, particularmente pelos sonhos que teve após a morte do seu pai. O Lerner, nosso colega que está aqui, cita uma interessante observação do Solms, de 2002, na qual a introspecção e a autoexperimentação são reconhecidas como paradigmas científicos comuns no final do século XIX. O Solms se refere às primeiras auto-observações publicadas por Freud como um catálogo de autorrevelações, se é mesmo, né? Advertindo que sua importância para o desenvolvimento do método psicanalítico tem sido subestimada. Essa advertência parece necessária. Eu procurei também fazê-la em alguns trabalhos em que chamo a atenção para o fato de que, ao abandonar a hipnose e gradualmente deixar o método catártico e da sugestão, confiando cada vez mais no fluxo das associações livres, o Freud se propôs a ir além da observação do plano intrapsíquico do paciente, se implicando pessoalmente na observação da relação intersubjetiva, se auto-observando, dando centralidade à mente do analista, o principal paciente, como destacado na epígrafe, no sentido de que, sem olhar para dentro de si, não há como acessar a dimensão inconsciente comunicada pelo paciente. E pela complexidade da função psicanalítica, torna-se evidente que a análise pessoal do analista é uma experiência imprescindível, tanto no sentido humano de autopercepção, como no sentido metodológico intrínseco à técnica da psicanálise. Podemos entender que a clássica interpretação do sonho da injeção de Irma constitui um valioso paradigma clínico para acessar os sentidos das configurações intersubjetivas que, paradoxalmente, obstruem e promovem o processo psicanalítico, que inaugurou a vida onírica do analista como instrumental técnico investigativo voltado à elaboração das experiências emocionais vividas pela dupla analista-analisando. Vale ressaltar que a abordagem clínica voltada à singularidade, né, que o Tenório está destacando, do que é vivido pelo analisando, não significa negligenciar aspectos sociais e culturais. Pelo contrário, significa que esses aspectos serão investigados em profundidade nas suas repercussões subjetivas e intersubjetivas manifestadas individualmente pelo analisando, em função do seu próprio interesse. Então, na chamada clínica social, como podemos observar no CAP, o Centro de Atendimento Psicanalítico da Sociedade de São Paulo, que eu tenho a grata satisfação de ter coordenado pelo período de 4 anos, a escuta psicanalítica acontece tanto pelo modelo da clínica extensa, frequência variável de sessões, atendimento grupal, como pelo clássico modelo imersivo, 4 ou 5 sessões por semana. Os dados das fichas de inscrição dos pacientes têm revelado um interesse significativo pela alta frequência de sessões, indicando que o compromisso institucional com a democratização da psicanálise, historicamente tão criticada por sua elitização, não deve ficar restrito ao oferecimento de atendimentos de baixa frequência apenas. O aprendizado nesses anos de trabalho no CAP, somado ao que obtive durante quase 20 anos no Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, permite ponderar que a extensão da clínica psicanalítica para settings não convencionais pressupõe um ponto de partida, o setting imersivo. Ou seja, a qualidade da formação psicanalítica é favorecida pela experiência de imersão nas sessões psicanalíticas,
por razões metodológicas, instrumentalizando o psicanalista para estender e operar o método em contextos alternativos. Nesse sentido, a clínica intensa e a clínica extensa não precisam disputar exclusividade, pois são complementares. Não é raro ouvirmos relatos de situações clínicas em que o psicanalista estaria supostamente desconsiderando a realidade social geradora de dor psíquica em pacientes que sofrem preconceitos, exclusão ou outras adversidades do âmbito externo e cultural. Isso pode acontecer na configuração de um enectman ou quando há dificuldades para o exercício da função psicanalítica, mas não cabe generalizar. Um exemplo recorrente é o das interpretações de Melanie Klein, focando o mundo objetal interno do paciente, enquanto bombardeios da guerra do mundo externo explodiam concretamente na cidade. Ora, a função psicanalítica permite observar a particularidade do que está se passando no mundo interno do paciente, presentificado na relação analítica, sem desconsiderar a realidade externa. Os benefícios do método psicanalítico advêm da diferenciação entre realidade factual e realidade psíquica. Psicossexualidades e os primórdios da clínica da diversidade. A partir da ênfase na observação clínica como fonte de conhecimento psicanalítico, passando pela autoobservação do analista em determinado contexto cultural, é hora de revisitar alguns textos do Freud que tratam especificamente do desenvolvimento da sexualidade. No texto 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, o Freud traz as contribuições significativas, discorrendo sobre a importância da vida sexual em todas as realizações humanas e descortinando sua diversidade de manifestações desde a primeira infância, não apenas a partir da puberdade, como até então se costumava acreditar. Mesmo considerando as diferenças da cultura contemporânea em relação ao início do século XX, o valor de tais teorias psicanalíticas permanece, inclusive pela notável antevisão das bases químicas da sexualidade, como observa o editor inglês Strachey. No primeiro ensaio, As Aberrações Sexuais, o Freud parte da premissa da existência de uma pulsão sexual análoga à pulsão de nutrição, a fome. O termo correspondente à fome, no caso da pulsão sexual, é libido. Embora a terminologia soe preconceituosa, com vários termos, né, desvios, inversão, se referindo à homossexualidade, etc., nota-se que o raciocínio investigativo do Freud denuncia o tom moralista do vocabulário da época, questiona o vértice normativo a favor do vértice científico, no decorrer de todo o texto, como nessa citação. Aqui o Freud, né, abre aspas, introduzamos aqui 2 termos, chamaremos de objeto sexual a pessoa de quem provém a atração sexual, e de alvo sexual a ação para a qual a pulsão impele. Assim fazendo, a observação cientificamente esquadrinhada mostrará um grande número de desvios em ambos, o objeto sexual e o alvo sexual. E a relação destes com a suposta norma exige uma investigação minuciosa. Nessa passagem, logo no início do ensaio, o Freud introduz sua concepção de diversidade sexual. Um grande número de desvios em ambos, o objeto sexual e o alvo sexual. Ao questionar a relação destes desvios com a suposta norma, exigindo uma investigação minuciosa, ele coloca em xeque a heteronormatividade. Da mesma forma, há várias objeções à concepção da homossexualidade como degeneração, e há um suposto caráter inato ou adquirido, apontando a inconsistência dessas classificações.
A partir de evidências científicas, o Freud se refere ao hermafroditismo, nos casos em que a genitália combina caracteres masculinos e femininos, mais raramente com os dois tipos de aparelho sexual plenamente desenvolvidos, chamado hermafroditismo verdadeiro, né? E acaba por reconhecer que certo grau de hermafroditismo anatômico é a norma, sempre havendo vestígios da genitália do sexo oposto em qualquer pessoa, o que leva ao reconhecimento de uma predisposição originariamente bissexual, pressupondo assim a bissexualidade psíquica. Eu pus numa nota aqui, mas não vai dar tempo agora de comentar muito, mas é um vídeo que tem no YouTube do Átila Yamarino, foi na época das Olimpíadas, e é muito interessante porque ele traz o problema das mulheres nas Olimpíadas, justamente por questões até, né, que tem que ter a modalidade feminina e masculina, e quanta confusão e preconceito que as mulheres sofreram por muitos anos no Comitê Olímpico, né? Bom, é muito interessante como o Freud vai descrevendo as aberrações sexuais em suas mais variadas formas, subtraindo-lhes o significado patológico. Essa, aí, nas palavras do Freud, né? Essa curiosíssima relação entre as variações sexuais e a escala que vai da saúde à perturbação mental dá o que pensar, ele diz, né? Inclusive, ele considera inadequada a própria palavra perversão, pelo sentido implícito de reprovação. Uma formulação organizadora, né, me parece, é a de que a neurose é o negativo da perversão, né? E assim como a correlação entre zonas erógenas e zonas histerógenas. No início do segundo ensaio, A Sexualidade Infantil, o Freud critica o descaso generalizado pelas manifestações sexuais das crianças, a falta de estudos, não deixando de admitir as dificuldades decorrentes da amnésia infantil. A vergonha, o asco e a moral funcionam como diques psíquicos, né, para conter a intensidade pulsional, favorecendo o desenvolvimento da personalidade, porém podendo contaminar também o vértice científico, né? O chuchar, né, mamar no seio materno ou substitutos, corresponde a uma espécie de orgasmo, com os lábios da criança funcionando como zona erógena em associação com o prazer de saciar a fome, de modo que a fixação na oralidade se manifesta na vida adulta, por exemplo, na avidez pelo beijo, ou então em vícios como alcoolismo, tabagismo e nos transtornos alimentares. Na mesma lógica, em que as funções fisiológicas dão suporte às manifestações sexuais, o Freud segue descrevendo as peculiaridades da atividade sexual e masturbatória nas regiões anal e genital, atribuindo, em nota de rodapé acrescentada em 1915, a propriedade erógena a todas as partes do corpo e a todos os órgãos internos. Os pares de opostos, como olhar, ser olhado, ativo, passivo, sadismo, masoquismo, masculino, feminino, remetem à ambivalência e ao seu elevado valor teórico. Nesse sentido, toda dor pode conter a possibilidade de sensações prazerosas, que se associa à observação de Freud de que os sintomas são a atividade sexual dos neuróticos. A disposição perversa polimorfa é reconhecida como algo universalmente humano e originário. Sempre lembro do Tenório com essa palavra, o originário, né? Incluindo a crueldade numa possível associação com a pulsão de dominação, localizando a compaixão no desenvolvimento mais tardio. No final desse segundo ensaio, Freud acrescenta, em 1920, uma nota de rodapé que merece ser destacada, já que reafirma sua perspectiva despatologizante 15 anos após a publicação original. Uma consequência inevitável dessas considerações é que devemos atribuir a cada indivíduo um erotismo oral, anal, uretral
e etc., e que a constatação dos complexos anímicos correspondentes a estes não implica nenhum julgamento sobre anormalidade ou neurose. No terceiro ensaio, As Transformações da Puberdade, o Freud vai considerar o encontro do objeto no lugar do alterotismo que predominava até então. E a pulsão sexual a serviço da função reprodutora torna-se altruísta, por assim dizer, com as zonas erógenas subordinadas ao primado da zona genital e toda a complexidade envolvida nas excitações provenientes das substâncias sexuais. A descoberta científica dos hormônios sexuais, ocorrida na mesma época, veio a confirmar as hipóteses que o Freud compartilhava com o Fliess desde 1896, sobre a importância dos fatores químicos da sexualidade, demandando poucos ajustes. Então, o crescimento das genitálias externa e interna leva à descarga dos produtos sexuais com a ereção do pênis e a umidificação da vagina. A ideia da pulsão sexual a serviço da reprodução pode ser entendida como restrição moral, até similar a uma restrição religiosa, né? Ou então como um viés biológico, como se a relevância e a diversidade do prazer erótico estivessem sendo abandonadas por Freud. Entretanto, seus questionamentos críticos dos valores normativos então vigentes, bem como os desenvolvimentos teóricos que se seguiram, não condizem com esse olhar. Nas considerações pelas diferenças entre o homem e a mulher, encontram-se algumas proposições que serão desenvolvidas em artigos posteriores, como veremos a seguir, relacionadas ao caráter masculino da masturbação clitoridiana nas meninas e do seu subsequente recalcamento, dando lugar à excitabilidade erógena da vagina e a menina tornando-se mulher. Nos casos dos meninos, essa mudança de zona erógena dominante não ocorre. O Freud vai ressaltar que o lado psíquico do encontro do objeto faz dele um reencontro, uma vez que a amamentação no seio materno foi o caminho preparado desde a mais tenra infância, tornando-se um protótipo para todos os relacionamentos amorosos. A atividade sexual se separa da nutrição, mas conserva o primeiro vínculo na escolha objetal, com o desejo de restaurar a felicidade perdida. Ao articular as proposições do filósofo transexual Paul Preciado acerca de uma epistemologia da diferença sexual, com as concepções freudianas da sexualidade infantil perverso polimorfa, associadas ao sexual descrito por Laplanche, que o Toledo comentou hoje, né? O Rodrigo Leite, né, nosso colega aqui também, realça a atualidade da noção de corpo erógeno, postulada por Freud, no sentido da diversidade na constituição do erotismo humano funcionar como um reservatório de possibilidades para a sexualidade adulta, e não simplesmente como fases de experiência submetidas ao recalcamento. Nas palavras do Freud, de 1905, né? A afeição infantil pelos pais é, sem dúvida, o mais importante, embora não o único dos vestígios que, reavivados na puberdade, apontam o caminho para a escolha do objeto. Outros rudimentos com essa mesma origem permitem ao homem, sempre apoiado em sua infância, desenvolver mais de uma orientação sexual e criar condições muito diversificadas para a sua escolha objetal. Então, agora eu vou para o último item, a rejeição do não-eu. Passando para os desenvolvimentos freudianos da década de 20, e especialmente ao texto de 1925, homenageado pela Febrapse,
vemos que há uma espécie de... vemos que há uma série de artigos interligados e que, assim como nos 3 ensaios, trazem a concepção psicanalítica da diversidade sexual e evidenciam a bissexualidade constitucional e a não binaridade. No texto de 23, A Organização Genital Infantil, o Freud aproxima ainda mais a vida sexual da criança do adulto, admitindo que o interesse infantil pela atividade dos genitais é bastante significativo, próximo ao da fase adulta. A diferença principal da organização genital infantil e a do adulto é a primazia do falo, pois ainda não há como a criança conceber a concretude da vagina. A curiosidade sexual do menino é destacada, uma vez que o pênis, sendo uma parte do corpo facilmente excitável, ocupa bastante o seu interesse e estimula o seu instinto de pesquisa em relação à genitália de outras pessoas, para compará-las com a sua. Estou vendo isso no meu netinho agora, ao vivo, direto à criança. Né? Até nos estudos que a gente tem feito em grupo, sempre tem alguém contando, né, de alguma criança, algum menininho falando essas coisas. No Ego e o Id, também em 23, homenageado no último congresso da FEBRAPSE, em Campinas, o Freud apresenta uma concepção estrutural da mente, a chamada segunda tópica, que complementa e se integra ao modelo da primeira, antes apresentada na interpretação dos sonhos, elucidando a complexidade e a multidimensionalidade do funcionamento mental. Então, na formação do ego, a partir da diferenciação do id, a superfície do próprio corpo desempenha um papel relevante nas sensações externas e internas, incluindo a visão, o tato e a dor, como visto nos 3 ensaios. O ego é, primeiro e acima de tudo, um ego corporal. Não é simplesmente uma entidade de superfície, mas é ele próprio a projeção de uma superfície. Ou seja, o ego deriva das sensações corporais, vivenciadas de maneira singular na relação com a mãe, ou com quem a substitua, daí a relevância da escuta clínica da singularidade. No contexto triangular da situação edipiana, dentro do ego, vai se constituindo uma diferenciação nomeada ideal de ego ou superego, menos vinculada à consciência, como descrito na Melancolia até. Né? Quando o ego tem que abandonar o objeto de amor, a catexia objetal é substituída por uma identificação, o que significa a instalação do objeto dentro do ego como condição para que o id o abandone. O ego, perante o id, se apresenta como um objeto de amor, tentando compensar a perda objetal por uma identificação direta e imediata com efeitos duradouros sobre o superego. Ao considerar os instintos de vida e de morte, tendo o sadismo como representante do instinto destrutivo, o Freud pondera sobre um paradoxo no qual o surgimento da vida determina a sua continuidade e, ao mesmo tempo, seu direcionamento para a morte. A hipótese é de que as 2 classes de instintos regularmente se fundem a favor de Eros, mas também passam por uma desfusão, em decorrência da dessexualização e sublimação dos impulsos edipianos, liberando os instintos agressivos no superego, que passam a operar de maneira silenciosa, traiçoeira. No texto de 24, A Dissolução do Complexo de Édipo, o Freud se refere ao complexo de Édipo como o fenômeno central do período sexual da primeira infância. É nesse texto que se encontra a conhecida frase "anatomia é o destino", apontando para a semelhança entre o clitóris e o pênis, coexistindo com certa percepção da diferença de tamanho. As consequências psíquicas vão depender da qualidade dos vínculos afetivos na relação com o corpo da criança e sua anatomia, e o destino não necessariamente ficará delimitado ao masculino ou feminino apenas.
As peculiaridades da dissolução do complexo de Édipo e a consequente constituição do superego podem ser consideradas a partir do aprofundamento trazido por Freud em 1905, nesse texto, então, que é o tema do próximo congresso, né? Diferenciando as experiências da menina e do menino diante do complexo de castração. Levando em conta que o primeiro objeto sexual da criança é o seio da mãe, que se torna um protótipo das relações posteriores, o Freud observa que na fase fálica o complexo de Édipo do menino mantém o mesmo objeto, já catexizado, não como genital, né, na fase oral da amamentação, aflorando sentimentos de rivalidade com o pai. Pelo temor à castração, o interesse narcísico nos órgãos genitais, o menino abre mão de seus desejos incestuosos pela mãe e internaliza em seu superego a proibição paterna, identificando-se com o pai. O Freud considera, entretanto, que mesmo em meninos o complexo de Édipo possui uma dupla orientação em função da bissexualidade, as funções ativa e passiva. O menino também deseja tomar o lugar da mãe como objeto de amor do seu pai. Com a masturbação típica da primeira infância e conforme a severidade da atitude de quem cuida da criança, o complexo de castração será um fator de grande ameaça para o ego. O complexo de Édipo das meninas, por sua vez, é compreendido como uma formação secundária, sendo que o primeiro passo na fase fálica não é a vinculação da masturbação às catexias objetais do complexo edipiano, mas a descoberta do pênis, pelo convívio com irmãos ou amiguinhos, e que é sentido como um órgão superior, né, ao clitóris. Configura-se, assim, a inveja do pênis, no sentido psicanalítico, não moral. O menino, ao ver pela primeira vez a região genital de uma menina, mostra desinteresse ou rejeição, conceito que vai ser associado ao mecanismo de negação, que, conforme a intensidade, pode vir a se tornar no adulto um mecanismo psicótico, de desconsideração pela realidade concreta. A observação da falta do pênis nas meninas reforça no menino a angústia de castração, como se fosse uma confirmação de que a ameaça pode ser efetivada. Tal configuração conduz a duas reações que podem se fixar nas relações do menino com as mulheres: o horror à criatura supostamente mutilada e o desprezo triunfante por ela. Fiz até uma notinha aqui, né, de um exemplo recente desse desprezo triunfante, um candidato à prefeitura de São Paulo que disse, uma espécie de paradoxo, né? Mulher não vota em mulher por ser inteligente. Já a menina se comporta diferentemente, pois, ao ver o pênis, ela sabe que não o teme e passa a querer tê-lo, o que constitui o complexo da masculinidade das mulheres, que vai interferir no desenvolvimento no sentido da feminilidade. De acordo com o mesmo fenômeno de rejeição, a diferença anatômica, a menina pode recusar não ter um pênis e permanecer convicta de que o possui. De qualquer forma, trata-se aqui de uma ferida narcísica cuja cicatriz se manifesta como sentimento de inferioridade. Entendendo o ciúme como uma espécie de deslocamento da inveja do pênis, o Freud supõe que ele pode se pronunciar mais na vida mental das mulheres. Aqui também não parece se tratar de um viés moral, mas da constatação da realidade objetiva da diferença anatômica e algumas reações emocionais possíveis aí em qualquer sexo. O Freud pondera sobre mais uma particularidade do complexo de Édipo da menina, quando o desejo de ter um pênis é substituído pelo desejo de ter um filho do pai, tomando-o como objeto de amor e a mãe como rival. A equação simbólica pênis e bebê se instala. Pênis igual bebê, né? E o Freud observa que, ao tornar a mãe um objeto de ciúme, pode acontecer um despertar prematuro do aparelho genital feminino na menina, gerando sensações físicas. Interessante essa observação. Só falta um pouquinho agora. Tudo bem.
vemos que, nesse texto de 1925, Freud detalha minuciosamente a pré-história do complexo de Édipo. Então, é a pré-história, né? Enquanto nos meninos o complexo de Édipo é destruído pelo complexo de castração, nas meninas ele é viabilizado. Trata-se da diferença entre uma castração que foi ameaçada e outra que foi fantasiosamente executada. O Freud observa que o complexo de castração sempre opera no sentido de inibir a masculinidade e incentivar a feminilidade. Em Sexualidade Feminina, de 1931, o Freud dá nova ênfase à ligação pré-edipiana da menina com a mãe e faz uma observação minuciosa do elemento ativo na atitude da menina para com a mãe e na feminilidade em geral, que se associa à censura à mãe por não ter lhe dado um pênis, também por não ter lhe dado leite suficiente e pelo ciúme de outras pessoas, o que revela grande voracidade e, como Freud destaca, né, a intensidade incomensurável dos primeiros impulsos libidinais. O brincar vai permitir que a menina exerça o papel ativo sendo a mãe da sua boneca, por exemplo. Então, o feminino não é restrito à passividade. Na conferência sobre feminilidade, de 1933, a antítese ativo e passivo é associada ao fenômeno biológico, em que a célula sexual masculina é ativamente imóvel e sai em busca da célula feminina. E esta, o óvulo, é imóvel e espera passivamente, citando Freud, né? Sem juízo de valor ou antagonismos do tipo superior, inferior, melhor, pior. É assim, né? Desprendido de raciocínios classificatórios ou preconceituosos, no texto Feminilidade, esse de 33, né, o Freud evidencia sua apreensão da não-binaridade e da intersexualidade, contribuindo para uma perspectiva psicanalítica efetivamente aberta à diversidade sexual. Então, nas palavras do Freud, partes do aparelho sexual masculino também aparecem no corpo da mulher, ainda que em estado atrofiado, e vice-versa, como se um indivíduo não fosse homem ou mulher, mas sempre fosse ambos, simplesmente um pouco mais de um do que do outro. Aquilo que constitui a masculinidade ou a feminilidade é uma característica desconhecida que foge do alcance da anatomia. Então, a anatomia realmente não capturou o pensamento freudiano. As consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos podem ser tomadas como um modelo das consequências psíquicas de tumulto emocional mediante qualquer diferença na relação eu-não eu, o que merece ser pensado no contexto da relação psicanalítica e também nas relações institucionais entre psicanalistas e em qualquer grupo humano. Obrigada. Obrigada, Ana Clara, por essa exposição tão interessante em que você contextualiza o texto escolhido para ser homenageado com vários outros textos adjacentes, contextualiza dentro da obra de Freud. Mas nós temos que passar adiante. Eu agora vou apresentar o nosso querido Luiz Tenório Oliveira Lima, presença obrigatória nesse evento, que a gente até estava pensando em fazer mais para adiante, mas que foi antecipado para que ele estivesse presente. O Tenório é médico psiquiatra, psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e professor do Instituto Durval Marcondes da nossa sociedade. Tenório, a palavra é sua.
Eu estou imaginando que essa mesa, depois da fala do Tenório, temos um tempo para conversar com vocês, todos os presentes, presenciais e online, e daí a gente fica com o almoço da 1h30 às 2h30. Tá bom assim? Obrigada. Tenório, com você. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, da Ana e das duas Anas, Vanuc e Ana Clara. Então, para mim, realmente é um prazer, ainda que custe, porque cada vez mais eu tenho sentido angústia, assim, de pensar, né? Eu atribuo isso a pensar, a partir do que é proposto, né? No caso, esse tema de Freud. Eu tenho trabalhado muito nos meus seminários e tenho notado isso, que é pensar. Então, para esse tema, que é justamente algumas consequências, eu vou ter que... Eu sou destro, né? Então, algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos, de 1925. Então, o título da minha intervenção, em função da minha angústia, eu encontrei esse título: 2 ou 3 coisas que se pode saber sobre algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos. Então, isto me chamou a atenção, esse aspecto, porque eu vi algo inatural. Até mais cedo eu mencionei esse termo, que é extraído, né, a palavra inatural, pode-se dizer também extemporâneo, fora do tempo, né, do tempo histórico. É um tempo próprio, né? E isso eu penso que foi pensado por Freud. Ele foi pensado em diferentes momentos. Então, ele é um autor inatural, no sentido de que ele revelou, né, despertou no seu tempo para alguma coisa que não foi pensada antes. E continua, justamente por não ter sido pensado antes, continua sempre dando o que pensar. Tá certo? Então, esse aspecto, a palavra inatural, é curioso, porque Freud, com 17 anos, ele menciona Nietzsche, justamente num texto, né, que é justamente uma das considerações inatuais ou extemporâneas do Nietzsche. Isso está numa carta juvenil, é uma carta para Silberstein, né, onde ele relata, e ele diz assim, não, Nietzsche, ele comete um erro. Nietzsche, em Estrasburgo, disse isso e tal, sobre um autor, que é justamente uma referência às considerações inatuais. Então, eu gosto muito desse termo, né, porque ele evita o anacronismo. Essa palavra é técnica, né? Os estudiosos, especialistas usam. Não é o anacrônico que nós falamos, quer dizer, uma pessoa fora de moda, anacrônico. Não, o anacronismo é quando você julga um pensamento atemporal usando os critérios do seu tempo. Então, os historiadores e, né, pensadores, ou não, né, eles, né,
se defendem do anacronismo. E, de fato, aqui no caso, há dois termos no título, dois termos essenciais, né, que geram tanta confusão, muitas vezes. É o psíquico e o anatômico. O psíquico é psique, é o sopro. Se nós formos pensar como os gregos pensavam, não como nós pensamos o psíquico hoje, o psíquico é o sopro. É o sopro que foi traduzido pelos latinos como ânima. Ânima, alma, mente. Mas o psíquico é o sopro de tudo que é vivo, e particularmente no ser humano. E o anatômico é o quê? É também de origem grega e se remete para a natureza. Foi traduzido, a physis, é a palavra grega que traduz, foi traduzido pelos romanos e até hoje nós usamos natureza. Mas nos gregos não tinha o sentido que a palavra natureza hoje tem, né? Do mesmo modo que a palavra psique hoje tem, porque já está contaminada pela noção de alma, metafísica, ligada, por exemplo, à escolástica, ao cristianismo, na apropriação do conhecimento grego, né? Ainda no período romano. Então, isso é já pensado, mas eu acho que é uma forma de acesso a pensar essa natureza extemporânea e inatual de certos conceitos de Freud. Eu penso que a Ana especificou, né, detalhadamente. Então, o primeiro ponto que eu anotei, porque são anotações, duas ou três coisas, né, a se saber, né, a se pensar. É uma coisa aberta. Eu costumo cada vez mais fazer isso, né? Eu estudo, vou lendo, anoto, e depois eu faço um roteiro para falar em aberto com vocês. De todo modo, eu até peço desculpas porque eu não redijo, leio, que é uma responsabilidade com o texto. Eu substituo essa responsabilidade, né, pelas referências, na medida do possível, rigorosas, que vocês, né, podem, os assistentes, podem verificar, etc., e checar, né? Então, o primeiro tópico é o texto e o pensar em Freud, sua pertinência na evolução do seu pensamento teórico e clínico. Vejam que eu estou usando uma palavra que não é retórica, o pensar em Freud. Eu dou uma dimensão viva com essa formulação, eu acho. Então, nós temos que, inicialmente, contextualizar, não é? Eu penso que Ana contextualizou detalhadamente vários elementos, não é? Mas eu vou contextualizar de um ponto de vista um pouco diferente e mais abrindo a lente. Então, há uma cronologia, como eu falei, de evolução do pensamento teórico e clínico. Houve um abalo. Qualquer um de nós, analistas, né, que tem familiaridade com a obra de Freud, sabe que houve um abalo. Esse abalo está documentado por ele mesmo. Em 1914, 1915, né, 14, com a história do movimento psicanalítico. Um texto apaixonado, né, de 1915, e que
em 25, junto com esse texto que nós estamos comentando, na autobiografia, ele desenvolve de uma forma mais serena, mais clara. Até o Strachey, na nota dele para a autobiografia, ele fala que não tem o tom apaixonado. Ele percebe isso. Mas, mais do que isso, esse texto da autobiografia é sintônico, ele pode ser contrabalançado justamente com o texto que nós estamos aqui enfocando. Isso é, algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos. Então, no título, esses elementos, a physis e o psique, para os gregos eram integradas. Não existia ainda o cristianismo, nem a metafísica de Platão. Então, não existia uma diferença entre alma e corpo, que, de certo modo, se tornou, né, na nossa tradição do Ocidente, se tornou, né, metafisicamente essa separação. O corpo humano, né, é separado da alma. Nos gregos, não é separado. Nos gregos, antes de Platão, antes de Sócrates, pré-socráticos, como se diz na história da filosofia. Mas esse ponto é importante porque, a partir de Platão, a ideia de psique se descola da visão pré-socrática anterior. É no final do século V antes de Cristo. Isso é muito importante, não é uma coisa erudita, para a nossa compreensão na contemporaneidade dessas distorções que têm sido estudadas por diferentes autores e pensadores importantes, né? Não é uma descoberta minha, é evidente, né? Eu estou comentando 2 ou 3 coisas, né, que nós podemos saber sobre esse artigo, sobre esse ensaio. E eu penso que, justamente, Freud é o primeiro no Ocidente, sem saber que estava fazendo, ele fez uma descoberta extraordinária, a integração, que até hoje é um problema para a psicanálise e para os psicanalistas. E é o problema de se é científico ou não. Porque o científico trabalha com separação entre objeto e sujeito, e o experimento sobre o objeto. Então, o sujeito é o cartesiano científico, né? É uma consciência neutra, que faz o experimento e testa os fatos. Até hoje, nós somos perturbados por essa descoberta de Freud, na verdade, que esse título evidencia, porque ele está juntando consequências psíquicas da alma a partir da diferença anatômica entre os sexos. Então, é interessante pensar sobre esse ângulo, mas nós vamos prosseguir para o segundo ponto, que seria justamente a evolução. 1914, o que é que acontece com a obra de Freud, com Freud em 1914? O que é que acontece? A ruptura com um grupo poderoso do ponto de vista científico e psiquiátrico da Universidade de Zurique, que é Bleuler e Jung. São outros, inclusive alguns que continuaram com Freud nessa cisão, né, que é o Abraham, genial Abraham, né, porque ele foi no espírito, mais do que Freud, ele pensou o não pensado em Freud.
É por isso que Freud diz, ele era íntegro e isento de culpa. Em 1925, citando Horácio, na homenagem fúnebre, que está publicado nas obras completas, ele diz, varão íntegro e isento de culpa. É um verso de Horácio, de uma das odes de Horácio, para saudar ele que morreu precocemente, né, Abra, e que tem uma importância enorme. Que é desses pensadores que, como Freud, cada vez aumenta a sua pertinência. É um dos inatuais, tanto quanto Freud. Mas, em 1914, com essa ruptura, Freud produziu 2 textos, né? A Introdução ao Narcisismo e Totem e Tabu. Como resposta a Jung, Totem e Tabu é 1912. Ele não tinha rompido ainda, mas era uma contraparte com o texto sobre as transformações simbólicas da libido. É um livro importante do Jung, né, que ele respondeu com Totem e Tabu. Mas a resposta mesmo veio em 1914, com Introdução ao Narcisismo. E o que é que aconteceu? Freud pensou alguma coisa que ele não tinha pensado antes e não se deu conta. Eu acho, isso é uma interpretação minha. Porque ele mudou a teoria dos instintos. E ele falou de um eu que era objetal e ele não tinha ainda uma teoria do eu, do ego, né? Porque ele fala em narcisismo do ego, libido do ego e libido de objeto. É a primeira vez. Então, ele cinde a sua própria teoria e a coerência dela. Ele ficou tão abalado, né, que depois, em 1915, ele tentou um freio de arrumação com a metapsicologia, que ele não tinha feito ainda, inconsciente, instinto e repressão, basicamente. Mas antes disso, em 1916, com o auxílio e assistência de Abraham, ele escreveu um texto que é dos mais extraordinários para essa viragem, Luto e Melancolia. E em Luto e Melancolia, ele afirma uma coisa que jamais, que é incoerente com o resto. Ele diz, tá? O primeiro objeto, isso é, o seio materno, é instalado no eu. Que eu é esse? Não tinha ainda o ego e o id. Nós vamos chegar lá, né? É instalado no eu e se dissocia em um objeto cuja sombra se projeta, né, no eu. Essa dissociação, essa cisão é uma revolução no próprio pensamento dele. Ele não se deu conta inteiramente. Ele só vai se dar conta depois. O ego e o id, ele, aliás, se cita, dizendo, Luto e Melancolia era meu trabalho para explicar a melancolia, mas verificamos clinicamente que todos os seres humanos, do ponto de vista analítico, né, têm essa cisão. Aí vocês vão ver um eco e Melanie Klein, com posição depressiva, posição esquizoparanoide, via Abraham. Mas isso é pensar a questão, não é uma questão de termos, nem de conceitos, é pensar, né, em aberto. Então, o ego, depois de 1914, 1916, há uma coisa estranha. Tanto que o ambiente psicanalítico em torno estranhou muito, criticou. Não, Freud está deprimido, foi a morte da filha. Além do princípio do prazer. É uma coisa radical no pensamento dele. Se nós pensarmos, né,
no desenvolvimento desse pensamento, que é clínico e teórico. Então, em 1920. Em 1921, ele escreve uma coisa também que é estranho. Dava a impressão que ele vai investigar o grupo, mas ele, na verdade, trouxe o superego que ele não havia ainda pensado claramente. Era obscuro. Então, psicologia das massas e análise do ego. Está ali o superego. Aí ele não teve outra alternativa, a não ser virar mesmo a mesa. E o que é virar a mesa da primeira tópica? O ego e o id. 1923. Aí ele teve que adaptar ou repensar as questões da sexualidade, do complexo de Édipo, né? E que são os artigos que se seguem. Dissolução do complexo de Édipo, algumas coisas de 1925, 24 é dissolução, ele vai, né, nessa direção até 1926, com inibição, sintoma e angústia. E, entre um e outro, um artigo interessantíssimo de 1924, não é? Que é justamente o problema econômico do masoquismo, que é uma revolução no pensamento dele, porque ele viu, né, uma das origens, ou a origem primordial do superego, é um ambiente que aí se aproxima bastante, porque Melanie Klein estava começando a atender as crianças ligadas à Abra, a correspondência dele com Abra, ele menciona umas 2 vezes Melanie Klein nesse início, né? Porque essa situação é muito interessante, porque no problema econômico do masoquismo, a relação dessexualizada, a morte dessexualizada, ele já tinha, mas além do princípio do prazer, então ele introduz a questão da moral, do normativo, não é? Das normas de convivência, ele transforma isso em objeto de forças inconscientes que vão dominar o eu. Então, isso é uma revolução no pensamento, né? Seja do ponto de vista do grupo, das massas, seja do ponto de vista do indivíduo. Isso para vocês pensarem. Mais adiante, em 1923, então, está estabelecido o ego e o id. Então, eu passo para a terceira parte, que é o texto e o pensar em Freud, 2 pontos. Transformações da metapsicologia, consequências clínicas e teóricas. O problema econômico do masoquismo, que eu já me referi, e há um problema com o tempo nessa época. Freud, né, e eu vou demonstrar para vocês que nesses textos foi muito bom, porque Ana, ela usou na sua análise muitos detalhes, né, dos textos mesmo. Então, eu fico isento dessa responsabilidade. Eu vou falar de um outro aspecto do texto, da gênese desse texto. Algumas consequências psíquicas da diferenças anatômicas entre os sexos. Então, há um problema que ele vai, né? Ele ficou muito abalado. 2 coisas. O texto dedicado a ele, o livro Trauma do Nascimento, de Otto Rank, seu discípulo querido, queridíssimo, teve uma importância enorme.
E foi uma violência. Ele foi responder no último grande texto dele, do ponto de vista teórico, clínico, que é Inibição, Sintoma e Angústia, em 1926. Foi também a ruptura, né, com Otto Rank. Mas isso foi absorvido por Abraham e por Melanie Klein, o trauma do nascimento. Né? Não é verdade? Todos se lembram do início do texto de 1946, Notas sobre alguns mecanismos esquizoides, onde ela diz, né, com o nascimento, a angústia deflagrada no nascimento é defletida no objeto, e uma parte fica, né, no eu da criança, né, do eu, no proto-eu, né? Ela não diz assim, né, sob forma de angústia de aniquilamento. Isso não é pouca coisa, o aniquilamento. Nós falamos aqui nas questões importantes da diferença anatômica, natural, da natureza, né, em gênero, porque gênero, como o nome diz, é genérico, é geral. É geral. Né? Gênero, número e grau. É gramatical, é da linguagem, para organizar as coisas e para organizar a diferença natural entre os sexos. Ele está desorganizado, né? Esse não é um julgamento valorativo, é algo que emergiu mesmo, porque há muitos indivíduos humanos, né, desde o seu nascimento em diante, ficaram excluídos, não é? Às vezes cruelmente, né, justamente porque, não é, o gênero não se adaptava socialmente, culturalmente, psicologicamente, mas não analiticamente. Analiticamente é um caso como outro qualquer, é uma pessoa como outra qualquer, para o analista, do meu ponto de vista. Né? Do meu ponto de vista. E, muitas vezes, uma pessoa que não é transgênero, ou não tem essa mudança de gênero, né, sofre muito mais. Se sente discriminado muito mais. É da experiência de todos nós isso. É nesse sentido que a singularidade é algo atemporal, é algo inatual na teoria de Freud. É insubstituível. Nada substitui um analista, porque para se tornar analista, e assim mesmo com dificuldade, cada um de nós sabe, é necessário análise pessoal. É a única atividade que se parece com atividades, né, digamos, grupais, étnicas, de iniciação, técnica de iniciação, mas ela é científica no sentido que Freud usa o termo, não é no sentido que a doutora Pasternak usa. No sentido que ela usa, eu não teria nenhum problema em conversar com ela. Eu diria que ela é cientista, como microbiologista. Agora, ela não sabe nada do que é um analista. Então, como nós sabemos, pela nossa experiência, nós podemos falar sobre isso. Mas a questão do tempo, a autobiografia já aparece junto em 1925, né, que foi também a morte de Abraham e de Breuer. Então, não foi pouco. E ele ia fazer 70 anos, em 56, não é isso? Em 36, desculpe, né? Em 36. Não, em 26, ele ia fazer 70 anos em 26. Em 36, ele fez 80. Então, ele... Não é porque eu estou pensando essas datas, e eu vou dizer para vocês que no início, a única passagem que eu vou ler para vocês é no início, justamente,
no início do nosso texto, no início, na apresentação, ele fala do tempo. Ele fala, primeiro, ele inicia dizendo que quando ele tinha mais tempo, quando ele era jovem e era sozinho, pensando o que veio a ser a psicanálise, e depois o início disso que veio a ser com o nome de psicanálise que ele deu, né? Ele diz, eu podia aguardar para saber se confirmava ou não na clínica. É muito interessante isso. Atualmente, que eu já não tenho mais tempo, o meu tempo é limitado, eu tenho que dizer, mesmo sem precisão, em relação a ele próprio. Ele estava arriscando muitas coisas aqui em relação à sua teoria. Aí ele diz isso, e logo em seguida ele vai dizer, nas páginas que seguem, comunico alguns resultados da pesquisa psicanalítica. Não é a mesma da doutora microbiologista. Não é verdade? É uma outra pesquisa, singular e na clínica, que produz teorias. Resultados muito importantes se demonstrarem ser universalmente válidos. Aí ele diz, por que não adio a sua publicação até que uma experiência mais ampla me traga essa prova, caso se possa obtê-la? Porque em minhas condições de trabalho houve uma mudança, cujas consequências não posso negar. Anteriormente, eu não me incluía entre aqueles incapazes de guardar por algum tempo o que parece ser uma nova descoberta, até que ela fosse confirmada. A interpretação dos sonhos e o caso Dora foram, para mim, retidos, se não durante os 9 anos recomendados por Horácio, olha Horácio aqui de novo, né? Nessa época, né? O poeta romano do século I, né? Antes e depois de Cristo. Ao menos durante 4 ou 5, antes de encaminhá-los à publicação. Mas então o tempo se estendia a perder de vista à minha frente. Coisa belíssima. Aí ele cita em inglês, Oceans of Time, oceanos de tempo. Como diz um estimado poeta, ele não cita, mas o tradutor menciona que é Shelley. E eu sabia que era Shelley. E eu vou ler para vocês. É uma quadrinha só. Mas então, como diz um estimado poeta, e o material me vinha em tal abundância que eu não podia escapar aos novos conhecimentos. O poeta é Shelley, e esse poema é famosíssimo. Por isso ele não se deu o trabalho, né? Eu vou ler a tradução do Péricles Eugênio da Silva Ramos, que traduz muito bem os poetas ingleses desse período, principalmente romântico, né? Que é Shelley, que morreu com 30 anos, afogado, não sabia nadar, e tinha um barco, escrevia no barco. Olha o oceano, é muito interessante. E ele era amigo do Keats, que morreu 1 ano antes, com 22 anos. Um poeta extraordinário, extraordinário. Muito caro, por exemplo, ao Bio, né? E tudo mais. Mas então, o poema chama Time. Mar insondável, cujas ondas são os anos. Oceano do tempo, que é o que ele cita, né? Oceano do tempo, cujas águas de aflição receberam o sal do pranto dos humanos. Tu, mar sem praias, que na cheia e na vazão abraças os limites da mortalidade, e uivando por mais vítimas, em tua saciedade vomitas teus despojos em sua costa inóspita, traiçoeiro em calma, horror na tempestade, velejar em ti quem há de insondável mar.
que ele encontrou a morte, né? Algum tempo depois, acho, menos de um ano depois de escrever esse poema, né? Agora, olha o que é que o Freud cita, não é? Então, ele continua, agora tudo mudou. O tempo que ainda tenho é limitado e já não é tomado inteiramente pelo trabalho, de modo que as oportunidades de novos conhecimentos não se apresentam muito fartas. E aí ele prossegue, né? Então, há uma questão do tempo. E a autobiografia, em função disso, eu fui reler a autobiografia. Fiquei fascinado nessa releitura. Recomendo a vocês, aqueles que tiverem tempo, reler, porque ele dá um apanhado dele desde o início das teorias e dos pensamentos dele. Eu não tinha prestado atenção a isso quando eu tinha mais tempo, né? Achava que depois eu iria pensar. Eu me identifiquei, evidentemente, nesse aspecto com ele, né? Então, nós podemos agora passar para um outro elemento. Na quarta parte, né? Na quarta parte, o texto e o pensar em Freud, a questão central. Eu já mencionei para você, physis, natureza, e psique, mente, alma. Então, como é que essa passagem acontece aqui? Ele vai reformular o complexo de Édipo, a teoria do complexo de Édipo. É a primeira revisão. Ele esboça essa revisão, não é, no ano anterior, com a dissolução do complexo de Édipo. Mas aqui ele faz uma revisão incompleta. Eu digo incompleta, não é julgando a revisão que ele faz, é porque ele próprio, só em 1935, é uma nota, numa edição de 1935, da autobiografia, que é uma nota importantíssima. Aí ele mostra a assimetria e aceita a assimetria, que a minha impressão é que ele relutou em aceitar a assimetria. Eu me lembro que quando eu fazia seminários sobre esse texto lá, de uma forma um pouco ingênua naquele momento, né? Porque é sempre assim, não que eu não continue ingênuo, em grande parte a ingenuidade continua, mas eu dizia assim, Freud teria, criticando a teoria dele, Freud teria razão se o menino fosse filho da mãe e a menina fosse filho do pai. Porque eu percebia a simetria, não é verdade? Aí dava certo. Aí foi penoso para ele encontrar. Vocês vão ver, se relerem, na autobiografia, sintonizado com esse texto. Então, esse aspecto é muito importante. A descoberta do sexo, ele se detém sobre isso, as fantasias primordiais que foram assinaladas, a pré-história do complexo de Édipo, a facilidade para o menino e a dificuldade para a menina, que ele justifica a dificuldade dele com essa dificuldade. Você mencionou, e aqui, sinteticamente, eu falei, eu não vou... E a descoberta do sexo e a percepção da diferença entre os sexos, precocemente. Ele valoriza isso porque isso é que possui a criança. Isso possui, junto com a linguagem, porque isso só se torna possível com a linguagem, mas na criança que ainda não formula. Isso apareceu, né, a Teresa França, né, e Beth mencionou, né, de passagem, no contexto, essa questão da linguagem articulada. A linguagem articulada é ela que é o veículo para a cultura, o que nós chamamos de cultura,
que é um conceito recente do século XIX. Né? É o grupo humano que fala e constrói uma cultura, constrói algo em comum, regulamentações e tudo mais. Esse grupo, né, é que nós chamamos da cultura. E, no nosso caso, a palavra de cultura é a cultura ocidental, que inventou esse termo para designar a civilização dos romanos, civita, né, cidadão, tudo isso é romano. E com a modernidade do Ocidente, a ciência e tudo mais, né, houve modificações muito grandes. E aí passou a respeitar o diferente, isso é, as culturas diferentes. Mas as culturas diferentes são diferentes de quem? De quê? Elas são impostas às outras comunidades que não são ocidentais. Elas foram impostas. Entendeu? Então, é um conceito relativo que, de certo modo, dribla a essência de cada comunidade. Porque cultura é um conceito... Se você chegar para um Yanomami, ele não sabe que ele é cultura. Ou para um grupo no Vietnã, no Camboja, nas Filipinas, não sabe. Eles não se veem como cultura. A cultura é nossa. Isso tem sido discutido também atualmente. Mas, para concluir esse aspecto, teriam outros elementos. Eu vou falar da equação simbólica que foi assinalada, mas amplificando, na medida do possível, essa noção, porque eu tenho estudado muito, pensado muito essa questão a partir, já há alguns anos, dos trabalhos da Hannah Siegel. Eu penso que foi uma contribuição dela importantíssima sobre isso, que extrapola o significado meramente da inveja do pênis. Ela captou esse elemento, e Freud é que usa a expressão equação simbólica, né? E ela transforma essa expressão e o fato que essa expressão descreve, porque é um fato, né? É um fato psicanalítico, um fato mental, mas é um fato. É diferente do fato da doutora Pasternak, que é fato concreto, né? Micróbio, no microscópio. Umas pessoas não é isso, né? Nós trabalhamos com pessoas nesse sentido interno. Né? E a Hannah Siegel, ela trouxe essa questão e esclareceu uma questão que os analistas principais, mais até do que Freud, porque Freud não tratou disso, né? O Abraham tem um artigo sobre isso de 1907. E Jones tem de 1909, sobre o simbolismo em psicanálise. Então, a equação simbólica é a solução para nós entendermos o nosso simbolismo nas nossas interpretações, porque não é linguístico, não é semiótico, como quer o Lacan, por exemplo, ele faz isso. Né? Não, é de uma outra natureza. Onde isso foi intuído profundamente foi por Melanie Klein, com um conceito que ela amplificou de fantasia inconsciente, foi mencionado aqui, fantasia inconsciente. Né? Então, o que é, né, e a Susan Isaac, ela já demonstra, né, é a representação do instinto, ficou famosa essa, né? Então, onde é que existe isso? Né? Na gramática, na linguística, na semiótica. São teorias extraordinárias, né? Mas a psicanálise pensou de tal maneira, o Freud pensou,
a partir das suas descobertas clínicas, que ele usou como símbolo. Falou, mas não é símbolo. É simbólico, mas não é símbolo. Não é que uma coisa é símbolo de outra, como uma bandeira, símbolo fálico. Não é símbolo fálico. Não está errado dizer símbolo fálico. Nós falamos isso, mas não é um símbolo, né? É algo cujo significado requer o acesso a cada vez numa sessão de análise. Não é verdade? Agora, a gente brinca, né? Símbolo fálico, o guarda-chuva, a torre, a faca, não é verdade? Mas não é, né? Aquilo pode ser algo num sonho, aparece uma faca ou uma torre, e aquilo pode acessar simbolicamente algo da história pessoal daquele paciente com seu analista. E no próprio analista, contratransferencialmente. Entendeu? Ele pode viver certas situações, mas ficou, né, traduzido como sendo um símbolo no sentido da teoria dos símbolos, né? Eu tenho trabalhado muito isso, os colegas que estão assistindo meu seminário sobre a Oresteia, né, os comentários de Melanie Klein sobre a trilogia, né, Agamenon, Coéforas e as Eumênides, que é uma coisa extraordinária dela. O tempo todo aquilo nos ensina a pensar psicanaliticamente, como Freud nos ensina. Eu estou convencido disso. Eu tenho desenvolvido com os colegas alguma coisa para estudar o simbolismo do ponto de vista que passou a ser utilizado em psicanálise, né? Dando na bibliografia esses elementos. Ótimo, porque deu tempo, viu? Deu tempo, eu calculei mais ou menos e deu tempo. Mas esses elementos, tem o Todorov, tem a Júlia Kristeva, que é nossa colega, se tornou analista, ela era semiótica e foi casada com um principal semiologista da teoria simbólica, é o Todorov. E o Todorov tem um ensaio sobre Freud e faz a crítica da simbologia utilizada pelo Lacan. Essa mesma crítica também, o Roman Jacobson, um artigo dele, clássico, que talvez muitos de vocês conheçam, né? Sobre as duas formas de afasia, né? Ele é a afasia de nomeação e a afasia de contexto, né? É um acidente neurológico, que ele tira consequências linguísticas e fala de paradigma e sintagma, né? Lacan utilizou, era amigo dele, conhecido dele, utilizou no final dos anos 50 esse artigo, que ficou célebre, está publicado em português, aliás, traduzido pelo Isidoro Binkestein, né? Com quem eu assisti o Jacobson em 1968, entendeu? Com ele, justamente, que é casado com a nossa colega Esther Binkestein, né? Então, esse artigo é primoroso, eu recomendaria para vocês, aqueles que não leram, porque ele cita a afasia de Freud, e o Lacan se apropriou de um aspecto, e ele chama o paradigma de metáfora, e o sintagma de metonímia. Mas não é nem metonímia, nem metáfora, no sentido linguístico. Então, ele tem que se haver com isso. Mas a Júlia Kristeva, para terminar, ela comenta a Oresteia, que eu saiba, é a única analista que publica e tal, que dedicou, não é,
praticamente um capítulo a comentar e usa essas coisas e discute essas coisas do Lacan, da simbologia. A Júlia Kristeva, no Klein, o terceiro ou segundo volume do Gênio Feminino, né, com Colette e Hannah Arendt. Mas as considerações finais seria, então, eu já falei da autobiografia, né? E a questão do trágico em psicanálise. Nós consideramos Édipo Rei e a tragédia moderna Hamlet. Segundo Harold Bloom, eles são cofundadores da psicanálise. Sófocles, Shakespeare e Freud. Porque justamente na carta de outubro, acho que é 15 de outubro de 1897, Freud descreve de tal maneira que depois, na terceira edição, na primeira edição era uma nota de rodapé, né? na interpretação dos sonhos. Atualmente foi até mencionado, né? Você mencionou sonhos típicos, né? Onde está no corpo do texto. Toda a carta, é a carta. Do Flies, né, ele encaixou, né, onde ele fala da tragédia, né, do Édipo Rei e tal, e inaugura o Édipo. Mas o Édipo é o quê? É a proibição do incesto. É o que torna possível, no sentido ocidental, toda a cultura, qualquer ela, mesmo que não seja ocidental, ela é a proibição do incesto, até confirmado cientificamente, né, como científico, por Lévi-Strauss, nas estruturas elementares do parentesco de 1949, né? Antropologicamente confirmado por uma ciência humana, né? Não é a psicanálise. Então, o incesto se relaciona com o quê? A proibição do incesto. Com a geração. Né? A geração é o quê? Né? A geração, né? É no lugar, digamos, a procriação do macho e da fêmea engendra a geração. Não é? Salvo as situações de pedigree animal, em que valorizam a geração, mas os cachorros, ou o gado, ou os cavalos não valorizam, não sabem disso, mas os humanos sabem da geração. Né? Pai e mãe, né? Pai e mãe, genitor e genitora, homem e mulher, que são primatas, macho e fêmea. E eu vou encerrar isso porque aqui há um encontro, como diz um pensador que me inspirou muito para fazer essa exposição, que é o Léo Strauss. Ele tem um artigo maravilhoso publicado pelo ID, 2013, janeiro de 2013. Chama-se Jerusalém e Atenas. Então, ele pega os gregos, eu me referi a eles, e não falei da Torá ou do Antigo Testamento, do Gênesis, mas eu trouxe aqui uma citação que todos conhecem. Se não conhecerem, já pressentiram. No Gênesis, na tradução da Bíblia, no princípio, logo no início, do Gênesis, o capítulo 1 e depois o versículo 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia. Não só Deus, Bion também fala do sem forma e do vazio, que os poetas, Milton e os místicos, né?
e havia escuridão sobre a superfície da água, de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Aí, pulando para o versículo 27. E Deus passou a criar o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, e a imagem de Deus o criou. Isso é repetido literalmente assim, macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Ademais, Deus os abençoou, e Deus lhe disse, sede fecundos, e tornai-vos muitos, e enchei a terra. É belíssimo, porque é a origem de uma criança. Não é? Se você olhar poeticamente, né, é uma coisa extraordinária. Né? E depois Deus introduz o jardim do Éden, Adão e Eva, e a queda. Então, esses elementos é o Jerusalém do Léo Strauss, do artigo dele. É belíssimo o artigo. E Atenas, Édipo Rei, a tragédia grega, Platão, Aristóteles, Homero, etc. Então, a Torá, né? e os evangelhos, também o Corão, né? Você tem no Ocidente, grande parte, e na transição do Oriente com o Ocidente, esses elementos todos. Então, isso tem uma origem, é originário, e tudo que é originário é poético, não só no sentido literário, no sentido de uma interpretação que acesse o originário e que emerja numa situação de análise, na experiência emocional. Se vocês precisarem da bibliografia, é pequena, além da psicanalítica, tem mais 3 textos, inclusive esse de Léo Strauss. Ele tem um outro artigo que eu conhecia mais, que eu até indiquei lá, que é sobre... esse é muito interessante também, né? É sobre Freud e o Moisés de Freud, né? O Moisés e o monoteísmo. É uma conferência extraordinária. São 2 conferências que estão publicadas no nosso ID, com a diferença de 10 anos. Esse que eu comentei aqui, não cheguei a comentar inteiramente, né? Mas eu li e me inspirou muito, porque ele junta as 2 traduções, como se diz, judaico-cristã, por exemplo, né? Cristã. Então, há esses elementos ocidentais. Agora, isso pode ser expandido, pode ser percebido. E Freud é representante dessas 2 tradições, porque ele se formou laicamente, cientificamente, humanisticamente, na tradição de Atenas, mas ele é judeu. E é judeu que assume o judaísmo dele, né? Mas não é religioso, né? Então, foi uma luta permanente dele. O Léo Strauss comenta isso, é muito interessante. Jerusalém são as 2, né, cidades, né, da antiguidade que têm essa importância cultural nas nossas tradições. Muito obrigado e desculpe o passado do tempo. Pela sua belíssima exposição, que sempre inspira tanto e nos estimula a estudar mais. Nós estamos com o tempo muito adiantado. Eu estava pensando aqui o que eu fazia e eu percebi que a Berta estava ali falando que queria falar alguma coisa. Então, eu vou pedir que a gente tenha mais 10 minutos para conversar, para que a gente possa almoçar às 15 para as 2. Berta? Obrigada, Ana. Eu fiquei aqui empolgada ouvindo eles, então eu ia pensando um monte de questões para colocar, queria agradecer à mesa.
porque me encanta ver pessoas trabalhando com Freud de uma maneira interessada, viva, né, de um Freud não datado, né, que está lá colocando as questões, que a gente pode endereçar as questões que estão nos inquietando hoje, né, para o Freud. A Ana Clara falou da possibilidade da gente lê-lo pela via normativa, né, ou pela via revolucionária, né, depende do jeito que a gente vai para a obra, né, e o Tenório nos convoca a contextualizar, né, contextualizar qualquer autor, né, e pensar, né, e seguir pensando, que eu acho que isso é fundamental, né. Quando a Ana Clara traz, por exemplo, o Preciado, né, que vai nos colocar essas questões a propósito do tumulto das diferenças, né, e eu acho que a chegada de analistas LGBTQIA+, cada vez mais vai nos fazendo sustentar essas questões dentro da psicanálise, não só os pacientes, mas os analistas, né? Eu acho que isso tem me feito muito pensar, né, como o projeto editorial do jornal, que atualmente eu sou editora, a gente tentou sustentar essa ideia da psicanálise em deformação, né, nessa ideia justamente que trouxe o Tenório de contextualizar, né, de poder pensar que esse trabalho geracional, né, de que a nossa geração precisa tomar as perguntas, os problemas que estão sendo colocados hoje, né, e poder voltar para as anteriores sem jogar no lixo, né, mas poder revitalizar com as nossas perguntas, né. E aí esse tema que os dois abordaram da inveja do pênis, né, tem uma turma de Porto Alegre que está lançando agora, no início do ano que vem, um livro sobre o feminino. E aí eu estou contribuindo com um capítulo que eu brinco com essa ideia, que é como não ter inveja do pênis. E aí é uma certa brincadeira, né, justamente contextualizando, né, porque a verdade é que a gente tem um corpo, né, esse corpo tem experiências, né, com o outro e num certo tempo. Né, e como é que a gente vai simbolizar, né, esse corpo com o outro num certo tempo? Né, pode ser com uma teoria... a inveja do pênis pode ser, né, uma teoria sexual infantil que ajude a simbolizar isso, mas pode haver outras também, né? E aí vale a pena resgatar algumas autoras mulheres, como a Karen Horney, por exemplo, que a gente pouco sabia até pouco tempo atrás, né, e tem sido revitalizada. Né? Então, a pergunta que eu queria jogar para vocês para a mesa, assim, eu acho que não é por acaso que a FEBRAPS escolhe diferenças no plural. Né? O tumulto das diferenças. Né? E queria ouvir vocês sobre esse tema da diferença, da diferenças, faz diferença. Né? Como é que vocês estão pensando isso? Obrigada. Obrigada, Berta. Vocês gostariam de falar? Esse outro tema, o tumulto das diferenças, foi a gente aqui em São Paulo que escolheu, exatamente na tentativa de ampliar as diferenças para podermos pensar todas as diferenças, que eu acho que a função da psicanálise seria essa, se a gente pensar na singularidade. Né? Mas eu vou passar a palavra aqui para Tenório, Ana Clara. Agradecer a Berta. Interessante saber, então, né, desse livro aí sobre o feminino. Então, eu acho que justamente, né, esse tema vai recuperando esse percurso todo que o Freud, né, foi fazendo, e como acho que o Tenório está destacando aqui, tem algo, como é que ele falou, inatual, né, tem uma atemporalidade que, então, a proposta desse congresso é pensar, né, o contemporâneo com esse também inatual ou atemporal que o Freud traz. E entendo quando você coloca, então, acho, né, Berta, a questão da deformação, né, como foi até um tema, né, do jornal. Mas, nesse sentido da singularidade, né, eu acho que
as questões estão mesmo ainda muito pertinentes a partir dos pontos de vista do próprio Freud. Nesse sentido, não teria havido propriamente uma deformação. O olhar clínico, né, ele está sempre dentro desse paradigma, né, de trabalhar no campo intersubjetivo a tudo que está ali presente naquela pessoa, né? Então, enfim, o que me ocorre é que nesse congresso a gente vai poder aprofundar as questões para além das militâncias, né? Como a Ana até pôde observar na mesa anterior, né? Acontece, né? Mesmo com as teorias psicanalíticas, dos grupos, né, psicanalíticos trabalharem mais com militâncias do que propriamente com as questões. Tenório quer complementar? Quer falar? Não, essa questão Das diferenças. Para usar uma ideia, eu não sei a essa altura se foi na mesa anterior, se foi a Tereza ou se foi a Beth, sobre a disseminação, a contaminação, se usou até essa... Contágio, foi usado essa... Quer dizer, uma disseminação, uma moda, né? São modas acadêmicas que se espalham, né, por certos setores sociais e que correspondem mesmo têm uma contraparte na realidade, mas que precisam, em cada caso, serem pensados. Porque nós vivemos, isso é até um lugar comum, né? E nós, analistas, estamos também imersos nesse mundo tecnológico, né? As redes, as mídias e tudo mais, né? Isso é planetário, mas é principal no Ocidente, mas é planetário mesmo, é no mundo inteiro. Então, você tem, né, uma massa, já não basta termos sido possuídos pela linguagem e perdidos, né, nós perdemos o paraíso da animalidade. Né? É um paraíso, porque você não pensa, não fala. Né? Eu tenho pensado muito nisso, né? Porque eu digo, a vantagem do nosso cachorro em casa é que ele não fala. Ele é só amado e tudo mais, ele não fala. Mas quando fala, vem o conflito, vem a diferença, vem a percepção. É um milagre a fala. Eu não estou falando, eu não quero ser só um animal, eu sou um animal humano, né? E sou bem satisfeito com isso, mas realisticamente nós podemos dizer que nós estamos, uma segunda, né? Para gerações atuais, é uma segunda superestrutura que possui. Quando uma criança aprende a falar, progressivamente, leva algum tempo, algumas mais precocemente ou não, a Beth se referiu isso, de passagem na aprendizagem da linguagem articulada, ela se comunica, mas ela perde progressivamente a comunicação intuitiva. E ela é possuída mais pela linguagem, pelo ensino, quando a escolaridade, ela é possuída. Né? O próprio Lacan tira proveito disso quando ele fala da linguagem. A linguagem é dominante. Então, ela nos escraviza. Agora, uma outra linguagem digital, eletrônica, nos possui. O sistema de normas cada vez maiores nos escravizam e nós ficamos o tempo todo. Isso não é uma crítica à tecnologia, ela veio para ficar, mas é tentar pensar essa posse
da nossa mente. Então, é a segunda posse para as gerações atuais, as pessoas que nasceram a partir de há 30, 25 anos, elas estão possuídas, né? Nós ainda fomos analógicos, temos saudade do disco, temos saudade do CD e tudo mais, né? Mas então você tem um universo que nos possui, e um universo de significados não acessados, mas que são dominantes da nossa mente. Então, eu acho que a questão dessas disseminações no plano das ideias e no plano dos costumes, elas precisam ser pensadas. Como foi pensado no início por Marshall McLuhan com a galáxia de Gutenberg. Ele foi o primeiro a perceber o caminho dessa segunda superestrutura que está substituindo a linguagem. Se eu mesmo fico ali, oi, e tal, oi, mando o emoji, então você se empobrece na comunicação. Isso é um fato, né? Não é uma mera opinião. Agora, a interpretação que isso é mal ou bom, eu não estou dizendo isso, né? Agora, isso traz também essas questões, a contaminação, os suicídios nas redes com adolescentes, a automutilação, os sites. Isso não é porque existe uma pessoa má que faz aquilo ou não. É todo o sistema que permite, disponibiliza algo que não tem relação com a experiência concreta, presencial, o brincar, a roda. Não é nenhuma nostalgia do tempo, não. Eu sinto saudade, mas eu não sou nostálgico. Agora, constato isso, né? Constato isso, e essa é uma questão para o analista, principalmente os analistas de criança. Eu acho que os analistas de criança têm porque quando a pessoa já chega para adulto, ele já passou dessa saga, embora muitas coisas estão lá, mas o trabalho não permite, né, uma esperança como trabalhando com a criança, eu imagino, né? Eu tenho muita inveja. Nos últimos anos, eu tenho falado muito isso, tenho muita inveja, no bom sentido, como se diz em português, né? Das analistas e dos analistas de crianças. Tenho falado muito isso. Bom, gente, podemos terminar? A gente tem que terminar. Só queria falar uma coisa para a Berta. Sabe que eu prefiro a palavra transformações do que deformações? Porque quando a gente diz que algo é deformado, a gente está supondo que tem alguma coisa errada. Quando a gente fala em transformações, a gente está pensando na multiplicidade possível de transformações. Oi. Só para a gente usou transformações na carta, mas o deformações tem a ver com formação, que a psicanálise está sempre em formação, né? A ideia da transforma, mas tem uma coisa que pode ser considerada deformação, é um jogo com isso, né? Pode parecer que está perdendo, né? Está se deformando, mas está dando outra forma, não é? Então, eu sei, mas eu falei sobre isso mesmo. Bem, eu achei interessante aqui, só para destacar, que foi uma frase do Tenório antes até da mesa, né? Que a saída do psicanalista é a singularidade, né? Acho que é tão complexo, mobiliza a entrada, a saída nesse sentido, que é o que nos ocupa, né? Na clínica, é a singularidade. Muito bem, obrigado a todos.